bem-vindos, queridos amigos do Drops Cristão. Hoje, embarcamos em uma jornada emocionante pelas páginas inspiradoras do livro de Atos do Novo Testamento. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da fé cristã primitiva, enquanto exploramos o vibrante relato do Pentecostes e o nascimento da comunidade dos seguidores de Cristo. É um convite para vivenciarmos juntos a intensidade espiritual, o poder da mensagem de Pedro e a transformação de corações que marcam esse capítulo fundamental da história da Igreja. Então, abra seu coração e sua mente para as revelações que nos aguardam, pois estamos prestes a desvendar os mistérios e as maravilhas do capítulo 2 de Atos. É hora de começar essa jornada de inspiração e reflexão. O capítulo 2 de Atos nos ensina sobre a importância do Espírito Santo na vida da Igreja e na proclamação do Evangelho. Ele nos lembra da centralidade de Cristo na pregação e no testemunho cristão. Também nos desafia a buscar uma comunhão genuína e a vivermos em amor e unidade uns com os outros. Igreja, a comunidade dos salvos. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados, exclamavam: "Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez." Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: "Que significa isto?" Outros, porém, zombavam e diziam: "Eles estão bêbados." Pedro se dirige à multidão. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. "Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute! Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele disse o rei Davi: "Vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita." Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo.
Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda a convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A comunidade dos novos convertidos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A palavra de Deus se refere à igreja para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser. Jesus falou da igreja deste modo: Agora eu lhe digo que você é Pedro, Petros igual fragmento da rocha, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. No princípio, Deus criou Adão e Eva para serem uma comunidade de adoração. Ele seria o Deus deles e eles seriam o seu povo. A queda, contudo, despedaçou a comunhão deles um com o outro, assim como com Deus. Uma divisão que se aprofundou ainda mais na geração seguinte, quando Caim assassinou seu irmão. A trajetória para longe de Deus, iniciada pela linhagem de Caim, terminou com uma comunidade de adoração falsificada em Babel, Gênesis 11. Ao mesmo tempo, uma linhagem de verdadeiros adoradores fluiu de Sete até Abrão. Abraão, de quem Deus prometeu fazer uma grande nação e por meio de quem prometeu abençoar todas as nações da terra. Gênesis 12, versículos de 1 ao 3. O Senhor tinha dito a Abrão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. A igreja idealizada no Antigo Testamento. Deuteronômio 4, versículos 9 e 10. Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos.
Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer. A igreja idealizada no Novo Testamento. Efésios 1, versículos 3 a 8. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. A igreja, um organismo espiritual. Mateus 16, versículos 13 a 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O capítulo 2 de Atos é uma narrativa fundamental na história da igreja primitiva e oferece muitas lições e inspirações para os cristãos de hoje. Ele nos lembra da obra contínua do Espírito Santo, da importância da pregação do Evangelho e do chamado à comunhão e ao amor mútuo dentro da família de Deus. Que possamos aprender e aplicar essas verdades em nossa própria jornada de fé e testemunho. Quer se aprofundar ainda mais no estudo da Palavra de Deus? Não perca os próximos vídeos em nosso canal. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo inspirador e edificante. Juntos, vamos continuar explorando as riquezas da Bíblia e crescendo em nossa jornada de fé. Até a próxima jornada de descoberta espiritual no Drops Cristão. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.